Boa tarde a todos. Neste tempo de pandemia, também é um tempo muito apto à reflexão, ou refletir sobre aquilo que não havíamos refletido antes com mais propriedade. E escolhendo um tema para quebrar um pouco esse aspecto sombrio desse tempo, eu vou apresentar a vocês a estética do riso. O riso, que é uma questão filosófica refinadíssima, que muitos autores trabalharam, Bergson, Kant, Hobbes e tantos outros autores. Existe um livro bastante interessante sobre comicidade e riso, Vladimir Prop, e tantas outras obras interessantes. Mas o autor fundamental para esta aula de hoje é Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Não será essa obra base, essa obra poderemos eventualmente citá-la como Romance da Pedra do Reino, mas a obra magistral que Ariano Suassuna escreveu sobre a iniciação estética, principalmente os capítulos 14 e 15, em que Ariano faz um estudo filosófico, estético, literário, bastante interessante sobre o riso e o risível. Ariano Suassuna, além de professor de estética na Universidade Federal de Pernambuco, um grande escritor, poeta, dramaturgo, contador de histórias, como ele diz, e um homem que uniu o aspecto da universalidade com o regional, mas sem um regionalismo fechado, provinciano, mas o regional que se abre para o universo da reflexão universal. Eu tive em 2008 a grande alegria de participar de uma noite de aula com Ariano Suassuna, em Fortaleza, Ceará, quando ainda estudava teologia na Faculdade Católica de Fortaleza. Mas não foi lá, a conferência foi no Clube de Diretores Logistas de Fortaleza, ele falando sobre a cultura. E vendo aquele homem, Ariano Suassuna, dá para se entender o vínculo profundo que existe entre o seu pensamento, a sua escrita, as suas obras literárias e o homem, o ôntico, aquele ali de carne, osso e graça, que era o grande, o gênio, o homem de uma cultura, de uma erudição. Nunca vi ninguém tão bem discursar, escrever, analisar no Brasil, por exemplo, sobre literatura russa. A compreensão de literatura russa que este homem tinha não é apenas um leitor, um intérprete, um crítico literário, é muito mais do que isso. A apropriação só para vocês terem uma ideia de quem era este Ariano Suassuna. Não é apenas a figura caricata do nordestino engraçado, não é isso. É um homem erudito, engraçado, nordestino, sim, mas permeado não dessa visão negativa que se faz, infelizmente, sobre o nosso Nordeste, mas o homem que uniu aquilo que tem de melhor na cultura nordestina com a cultura universal. Isso é um fato bastante importante ressaltar na estética do riso de Ariano Suassuna. O riso, nos diz Ariano Suassuna na sua obra, o riso cômico, que não é qualquer riso, pois existem classificações para o riso. Não é simplesmente
o riso em geral. O riso e o risível necessita de uma análise bastante minuciosa para sua compreensão. Diz Ariano Suassuna, na página 74 do seu livro, Iniciação à Estética, o risível e o cômico. Isso não significa que todos os tipos existentes de risível interessem a estética. Esta se preocupa com o riso estético, isto é, com aquele tipo de risível recriado ou possível de ser recriado pela arte, riso do qual as categorias mais importantes são o cômico e o humorístico. Na história do pensamento estético sobre o cômico, tivemos uma grande perda, em que o segundo livro da Poética, que tratava da questão do riso, do cômico, foi perdido. Essa temática é muito cara a Umberto Eco, o grande filósofo, escritor, homem dedicado à semiótica, italiano, já falecido. Na sua obra, assim, a mais conhecida, O Nome da Rosa, este romance, muito interessante, dispensa comentários no sentido de dizer da importância, foi onde eu primeiro, na adaptação para o cinema, escutei essa questão sobre o riso. E aquilo sempre me gerou em mim uma questão filosófica. E nesse livro, neste romance, se dá essa grande discussão. Duas tendências são confrontadas, que tem como representante o velho monge bibliotecário Jorge de Burgos, que é um personagem, que define o riso como fonte de dúvidas e defende que ele não deve ser livremente permitido como meio para enfrentar as adversidades do dia a dia. Já Guilherme de Bexville, aristotelicamente assume a posição de que o riso é próprio do homem, sinal de racionalidade do homem. Então aqui traz no romance uma questão filosófica bastante interessante. Se o riso, a questão do riso num determinado período histórico, no medievo, e o riso ligado à racionalidade. E é bastante interessante, aqui na página 99 do livro, em que tem uma cena bastante curiosa. Enquanto aconteceu alguma coisa no escritório próximo à biblioteca, e ele chegou quando todos riam. E enquanto todos riam, diz, ouvimos às nossas costas uma voz solene e severa. Que dizia, verba vana aut risui apta non loqui.
que a tradução deveria ser mais ou menos: não falar palavras frívolas ou aptas a excitar o riso. E há estudiosos que dizem que esta questão, na obra de Humberto Eco, retrata o capítulo 4 da regra de São Bento, que diz não gostar do riso ruidoso. Do riso ruidoso. Como distração, né? Seria aqui como uma distração para a alma. Voltando aqui para Ariano, que faz um grande mosaico de filósofos que se dedicaram à questão do riso. Ele diz: saliento bem e assim de início a importante estética dessas geniais obras de arte ligada ao risível, porque talvez impelidos pelo velho conceito e preconceito europeu do belo, ainda hoje existem pensadores que relutam em aceitar a legitimidade do cômico ou do humorístico como categorias estéticas. Então, o cômico e o riso não foram assim aceitos de bom grado por toda a história e por todos os filósofos do pensamento ocidental e oriental, tendo este tema como uma questão séria de ser estudada, analisada e refletida. Na arte, o risível, diz Edgar de Bruyne, numa obra chamada Esquisse de uma Philosophie de l'Art. Na arte, o risível desempenha também um papel muito importante. Mas isso não significa que o risível constitua por ele mesmo uma categoria estética. É preciso então estudá-lo diferentemente da filosofia geral da arte, como um dos objetos que a técnica a arte tem tratado como objetivo de distrair o homem e de fazer sentir certos valores da vida, em particular da vida social. Então, esse aqui já é uma posição contrária do riso como uma questão estética. Parece-nos, pelo contrário, que o risível, com seus dois tipos mais importantes para a arte, isto é, o cômico e o humorístico, é uma categoria estética tão legítima como qualquer outra. Era essa também o que parece a opinião de Stendhal. Pelo mesmo, segundo ele a dá a entender no excelente capítulo, claro, simples e objetivo, poderosamente incisivo, que dedicou ao estudo do risível, no seu ensaio denominado Racine e Shakespeare. Neste ensaio, Stendhal afirma desassombradamente como era o seu feitio, que no seu espírito risível estético tinha um parentesco com a música. O risível é como a música, diz Stendhal, uma coisa cuja beleza não dura. É claro que Stendhal não estava dizendo aí que a beleza das obras musicais ou das obras literárias estava ligada ao risível. Envelhecem rapidamente, não podem e não possuem a perenidade das verdadeiras obras de arte. Então Stendhal, aqui falando do riso, do cômico, e com uma analogia com a música em relação à efemeridade daquele instante. E seguindo adiante,